Criacionismo versus evolucionismo. No que você acredita? Eu acredito no criacionismo, que nada mais é do que o relato do livro de Gênesis sobre a criação, que Deus criou os céus e a terra, né, a partir da sua palavra, e ele fez tudo isso a partir do nada. Então, nesse relato, né, da Gênesis, já procurando ter uma compreensão melhor do que significa essa palavra. Gênesis, no grego, a palavra Gênesis significa nascimento, origem. No hebraico, a palavra Gênesis é Bereshit e significa princípio. Então, como eu falei para vocês, eu creio no relato bíblico sobre a criação. Eu sou criacionista. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, assim o escritor escreveu dizendo: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que não se vê. E quando a ciência começa a estudar na física e na metafísica sobre a matéria, chega na menor partícula da matéria, que é o átomo, que é formado por prótons, elétrons e nêutrons, e dentro desse átomo tem o quartzo, que é a menor partícula composta, né, de fótons e de uma outra partícula. Esse fótons é luz. Então não tem nem matéria mais. Então desapareceu completamente a matéria nessa menor partícula do quartzo dentro do átomo, que é o fótons. Então vira luz. E a Bíblia fala que Deus é luz. E a palavra de Deus fala que tudo foi criado a partir do nada. O eterno Criador, Deus Todo-Poderoso, criou os céus e a terra. Quando você lê o relato no capítulo 1 do livro de Gênesis, você vê que começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, na sequência, você vai ver várias vezes, aparece 9 vezes a palavra "e disse Deus", quando Deus está criando. Diz que no verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E quando Deus começa a encher a terra, né, com a sua criatividade, criando e enchendo a terra com tudo que ele estava organizando, uma coisa de cada vez, no início ele diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim, na sequência, você vai ver em outros versículos. No verso 6 diz: e disse Deus, haja um firmamento. No verso 9 diz assim: e disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar. E aí mais na frente, no verso 11 diz: e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente. E mais adiante, no verso 14, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu. Mais na frente, no verso de número 20, e disse Deus, produzam as águas enxame de seres viventes. Lá no verso de número 24, disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis. E mais na frente, no verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mais na frente, está assim, disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves que há fruto e que deem semente. Então, queridos, aqui nesse texto aqui, a gente está vendo a palavra "e disse Deus", ou seja, tudo surgiu a partir da palavra, o logos de Deus no grego, que é a palavra, o verbo em ação. E um dia esse verbo em ação, ele encarnou, habitou entre nós, como diz o apóstolo João, cheio de graça e de verdade. No livro de Hebreus, no capítulo 1, ele diz que, havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por intermédio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez todas as coisas, por quem criou os céus e a terra. O Filho, que é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, o Deus invisível, o Deus criador, o verbo de Deus, o logos, a palavra, por intermédio de quem Deus criou todas as coisas. Você vê aqui, disse Deus, aparecendo 9 vezes no relato da criação, no capítulo 1 de Gênesis. E aí você fica maravilhado, porque a Bíblia, ela vai confirmando, e porque é um só autor, é inspirado pelo Espírito Santo, e ela vai confirmando os relatos sagrados em outros textos,
né? Por quê? Porque Deus está revelando como foi o início de tudo, como foi o princípio, como foi que ele criou todas as coisas. E quando você começa a se aprofundar em história e ver os relatos da história da humanidade sobre a criação, em cada civilização remota, antiga, seja a civilização babilônica, seja a civilização medo-persa, a civilização grega, a civilização romana, as civilizações mais antigas, mais primitivas, cada uma tem um relato. A civilização de vários países do mundo tem um relato sobre a criação. E aí você compara com o relato dos hebreus, do livro de Gênesis, da Bíblia Sagrada, você vê aqui tem mais coerência, aqui é mais racional, mais plausível de ser aceita, tá? É o relato de Gênesis. Todos esses relatos mitológicos da criação parece história para criança, mas quando você vê o relato bíblico, tem coerência, tá? Tudo Deus faz com propósito, organizado, avaliando. Você vê que a palavra viu Deus que a luz era boa, né? Então Deus ele cria, depois ele observa e ele avalia. E aí essa palavra viu Deus a luz que era boa vai aparecer em todos os momentos quando ele vai criando tudo, né? No verso 10 fala, e viu Deus que isso era bom, tá? E quando ele faz a porção seca. Mas na frente, quando Deus manda que a terra produza erva, que dê semente conforme a sua espécie, ele fala que viu Deus que isso era bom. E aí, outra vez, novamente, aparece inclusive essa palavra 7 vezes no relato de Gênesis. Quando Deus pôs o firmamento do céu, os luminares maiores e o maior e o menor, o sol e a lua, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele falou assim, viu Deus que isso era bom. E aí, mais adiante, quando Deus ele faz as criaturas, os monstros marinhos e os enxames de seres viventes nos mares e as aves que voam nos céus, ele avalia e vê, e viu Deus que isso era bom. Então Deus observa e ele avalia. E assim né? Em outro momento, quando Deus fez os animais selvagens, os répteis que se arrastam na terra, os animais domésticos, as feras selvagens, ele depois que ele faz, ele viu Deus que isso era bom. Mas quando Deus ele faz o homem, diz o texto que ele observa tudo o que ele criou, e no sexto dia, quando ele faz o homem, e o texto sagrado diz lá no verso 31 do capítulo 1, e viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. Então, o homem é a coroa da criação. O homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. É o único ser a quem Deus deu domínio, a obra de suas mãos. É o que diz o texto. Deus falou para o homem, quando o criou, o abençoou e diz, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis que se arrastam sobre a face da terra. Então Deus deu domínio, foi a única criatura, o único ser que Deus criou a sua imagem e semelhança e deu domínio sobre a obra das suas mãos. Veja a importância, o valor que o homem tem para o seu Criador e para Deus. Então nós não somos um ser qualquer, nós somos a coroa da criação. Então eu creio no criacionismo bíblico, tá? Não creio na teoria de Charles Darwin da evolução, tá? A origem das espécies. Não creio que isso é uma teoria. Teoria é algo que a ciência não pode colocar um ponto final e dizer que foi assim que começou, que o homem foi criado, descendente, né, na evolução, na cadeia de evolução, descendente do macaco. A ciência já tem outras teorias que já derruba a teoria do evolucionismo de Charles Darwin, e ela, né, apenas supõe. Teoria é algo que supõe que seja assim, conforme os estudos de Darwin, desse naturalista inglês, né, que escreveu A Origem das Espécies, né, na Inglaterra, e que de uma certa forma colocou em dúvida o relato da criação, do criacionismo. Se tenho que aceitar pela fé o relato do evolucionismo de Charles Darwin e aceitar pela fé o relato de Gênesis, eu fico com o relato de Gênesis, do criacionismo. Porque se é uma teoria, existe já outras teorias da ciência, a ciência ainda está em busca da verdade, e ela não pode bater o martelo e colocar como ponto final que Darwin, né, tem a resposta final sobre a criação, sobre a origem das espécies, sobre como foi que o homem veio a existir. Então, se existem outras teorias e tudo tem que ser aceito pela fé, eu prefiro ficar com o relato de Gênesis,
e aceito pela fé o relato de Gênesis, porque diz a Bíblia, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que não se vê. Como eu expliquei para vocês, menor partícula da matéria, o átomo, que é formada por prótons, elétrons e nêutrons, e tem o quartzo, que é a menor partícula, está dentro do átomo, e esse quartzo se divide em dois, que tem o fótons, e o fótons não tem matéria, ele é luz. Então acreditamos que a matéria desapareceu, virou luz, e a Bíblia fala que Deus é luz, e tudo veio a ser criado a partir de Deus. Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. A palavra, Cristo Jesus, que é o verbo de Deus, que é o logo de Deus, por quem tudo foi criado, diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1, verso 18, por aí em diante, diz que tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele foram criados, sejam tronos, sejam principados, sejam dominações, sejam coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por intermédio dele, tá? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é o Logos, o verbo de Deus encarnado, Jesus. Então eu preciso abrir meu coração, aceitar essa verdade, porque está dando uma resposta ao questionamento da humanidade, de onde viemos, como foi que fomos criados, como foi que tudo veio a existir. Está aqui o relato de Gênesis para explicar isso aos anseios dos questionamentos, tanto da filosofia como da ciência, e isso tem que ser aceito pela fé, e eu creio nessa verdade de todo o meu coração. É um ato de fé, Se você crê também, então, nesse instante eu quero convidar você nesse ato de fé também, pela fé em Cristo Jesus, que há de ressuscitar os mortos, que venceu a morte, que subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu quero fazer uma oração, abençoar você, abençoar seu lar, sua família. Vamos unir a nossa fé? Então receba aí essa palavra e receba essa oração, na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar em braços de oração essa pessoa que está agora nesse instante assistindo esse vídeo, e que essas palavras possam, Pai, ter edificado a vida dessa pessoa, Pai, e possa, Pai, de uma certa forma colocar fé dentro dela, que ela creia e tenha uma curiosidade de buscar e investigar as Escrituras, porque nelas estão o segredo da vida eterna. Eu creio, Pai, no criacionismo, eu creio, Pai, que por intermédio da Tua palavra tudo foi criado, Pai, tudo veio a existir. Tu és a criação, Senhor, o princípio de tudo, e sem o Senhor Jesus nada do que foi feito viria a existir, ó Pai. Então peço que o Senhor coloque fé no coração dessas pessoas, para que elas possam confiar, ó Pai, que assim como esse Deus criou todas as coisas, Ele tem, ó Pai, uma palavra de esperança, uma promessa, para que a gente possa, ó Pai, viver eternamente num céu de luz, e ó Deus, transcender, ó Pai, o tempo e o espaço e alcançar a eternidade. E assim na pessoa de Jesus Cristo, ó Pai, num ato de fé, porque o mandamento que Jesus trouxe do céu, do trono de Deus para a terra, quando Ele esteve entre nós, foi de vida eterna, o que Ele falou: este é o mandamento do meu Pai, a vida eterna. Então quem crê em Cristo tem a vida, quem não crê em Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Então Jesus é o caminho que nos conduz aos céus, à sala do trono, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então eu creio, ó Pai, na Tua palavra, creio em Jesus, e ó Pai, eu nesse instante entrego essa vida, entrego essa família, entrego essa pessoa no altar de Deus, pedindo que o Senhor abençoe com paz, saúde, prosperidade, abundância, fartura, salvação, vida eterna. É a oração que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Se você foi abençoado através desse vídeo, escreva aí embaixo, tá? Eu recebo, eu creio, eu fui abençoado, e compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, para que você seja abençoado também, possa estar abençoando outras pessoas, tá bom? Deixa o like, comente, nos ajuda a fortalecer esse canal para a gente poder alcançar outras pessoas. Então um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.